Bom, então é isso, queria agradecer, o convite, falar um pouco sobre a questão argelina, né, mas eu, como já conversei com a professora Patrícia, eu não vou falar, eu decidi, portanto, fazer uma apresentação que não fosse exclusivamente o caso argelino apenas, mas como, de alguma maneira, o colonialismo é uma experiência do século XIX que, enfim, por mais que haja uma série de lutas de resistência contrárias à atividade colonial, enfim, à presença do colonialismo, em especial na África e na Ásia, né? Mesmo com a independência formal desses países, existem elementos do colonialismo que sobrevivem a essa experiência, né? Então, como, de algum modo, tanto a partir do caso argelino, algumas dessas sobrevivências, imagens que se constrói sobre a região e, mais especificamente, sobre a África e os árabes, como elas se reproduzem pela mesma lógica do colonialismo. Então, para começar um pouco essa discussão, eu queria partir de um exemplo de uma relação, de como essa relação entre a Europa e os territórios coloniais se construiu a partir do século XIX, né, e como isso sobrevive dentro da lógica do colonialismo. Quando a Argélia decide, portanto, a população argelina decide se munir de forças para lutar contra o colonialismo, esse colonialismo não representou apenas a presença do Império Francês militarmente no território argelino, mas também a luta, isso também representou uma luta contra o domínio, também na esfera cultural, também na esfera, em outras esferas que não a esfera militar e ativa do ponto de vista da violência, das armas especificamente, né? Então é mais ou menos sobre isso, e para isso eu queria voltar um pouco ao século XIX. Professor Nuno, por favor, se puder passar um pouco o PowerPoint. Isso, obrigado. Eu queria tomar como exemplo dessas múltiplas faces do colonialismo, para entender um pouco a imagem da África e da Ásia para os impérios europeus. Essa imagem começa a ser construída, claro, no fim do século XVIII e ao longo de todo o século XIX, né? Entendendo, evidentemente, que havia naquele momento um discurso bastante forte, disseminado da parte dos impérios europeus, de que os povos estariam em estágios distintos de desenvolvimento civilizacional. E a Europa seria, evidentemente, a vanguarda desse processo moderno, pujante, de caminho irresistível da humanidade em direção ao progresso. Enquanto, claro, a África e a Ásia e outras regiões estariam num estágio atrasado aos olhos dos europeus em relação a esse desenvolvimento, claro, entendendo pela lógica do colonialismo que a modernidade, em muitos aspectos, é sinônimo de desenvolvimento material, sobretudo no século XIX, quando a industrialização é um fenômeno econômico inegável para a experiência europeia. Então, eu queria tomar como exemplo dessas múltiplas faces do colonialismo a história de um barbeiro inglês chamado Andrew Pierce. Ele é, já no início do século XIX, ele é um barbeiro enfim, com uma pequena barbearia na cidade de Londres. E Andrew Pierce começa a observar que um dos produtos que ele mais utilizava para fazer a barba de seus clientes era o sabão. Considerando, evidentemente, que naquele momento o sabão era um produto confeccionado a partir de uma fórmula bastante tóxica, vamos dizer assim, por uma combinação nada inocente entre chumbo e arsênico. Então, o sabão rotineiro que ele utilizava para fazer a barba de seus clientes acabava intoxicando a sua clientela. Isso chama a atenção de Andrew Pierce, que tem a brilhante ideia de, como homem do século XIX, de recorrer ao desenvolvimento científico, enfim, aquilo que havia de fácil acesso para ele naquele momento, para produzir um sabão que fosse menos tóxico e, portanto, afetasse menos a sua clientela. Então nasce, no início do século XIX, numa pequena barbearia de Londres, o sabão de glicerina, que em linhas gerais é o sabão que a gente usa
sabão industrial que a gente usa até hoje, né? Essa fórmula inventada por esse barbeiro passa, portanto, a substituir a antiga fórmula de chumbo e arsênico que intoxicava e acabava, evidentemente, adoecendo os seus clientes. Então, dentro dessa lógica, na tentativa de criar um produto que se adequasse melhor às necessidades do seu público, Andrew Pierce, no fundo da sua barbearia, cria a fórmula a básica do sabão de glicerina que a gente utiliza até hoje. É claro que Andrew Pierce não conseguiu a autonomia financeira, não conseguiu grandes recursos financeiros a partir da sua fórmula. Ele usava esse sabão para a sua clientela, mas isso não se transformou em ganhos econômicos imediatos. A gente está falando da era da industrialização, em que grande parte desses ganhos vinha a partir da transformação desse processo em escala industrial, o que, evidentemente, um simples barbeiro da cidade de Londres não tinha condições econômicas para executar. Mas ele, sem ter consciência disso, acaba produzindo um sabão que transforma o acesso a esse produto e que cria, portanto, uma substância, um produto final que bastante interessante para a indústria naquele momento. Primeiro, porque era um produto de amplo mercado, ou seja, era barato, podia ser consumido não apenas pela classe aristocrática ou por uma classe média enriquecida na Londres naquele momento, que representava uma pequena parcela da população local, e poderia ser utilizado também pelo proletariado, pelo seu baixo custo e pela sua eficiência, claro, né? E seu baixo risco à saúde. Além disso, o sabão de glicerina é um produto que permite que seja adicionado a ele aroma e uma série de outras substâncias que podem criar um aspecto mais agradável, principalmente em comparação à fórmula anterior de chumbo e arsênico, né, que era totalmente intoxicante, e, evidentemente, um produto menos agressivo ao corpo, né? Mas mesmo com todas essas qualidades, Andrew Pierce não deixou de ser um barbeiro do subúrbio de Londres. Não só não enriqueceu com a fórmula do sabão de glicerina, como se encontrou em dificuldade econômica profunda. Professor Muno, por favor, puder. Isso, obrigado. Até que em 1860, Andrew Pierce vende a fórmula do sabão de glicerina para o dono de uma indústria, mais especificamente por Thomas Barrett, que compra essa fórmula e tem a brilhante ideia de oferecer em larga escala o sabão de glicerina para a população inglesa. Nesse sentido, ele não havia ainda o hábito de se utilizar o sabão ou uma prática de higiene cotidiana que permitisse que o sabão fosse consumido em larga escala. Então, para que a indústria do sabão de glicerina desse lucro, Thomas Barry tem a brilhante ideia de recorrer à publicidade para convencer as pessoas de que era preciso, para viver melhor, era preciso consumir grandes quantidades de sabão de glicerina. Nesse sentido, ele inaugura uma lógica muito estudada, em especial na publicidade, de que mais do que criar a oferta do produto, era preciso criar o consumo, ou seja, era preciso convencer as pessoas de que elas deveriam consumir o seu sabão de glicerina, que possui o mesmo nome até hoje. O sabão Pierce existe até hoje, ele manteve o nome e passou a investir numa forte campanha de publicidade para convencer as pessoas a consumirem o sabão de glicerina, né, o sabão Pierce. E como ele constrói essa publicidade? Ele constrói a partir da defesa de um argumento bastante pernicioso, que era a ideia de que o mundo vivia numa condição de imundície. E que, portanto,
era preciso vender junto ao produto, junto ao sabão, a ideia de que usar o sabão de glicerina era civilizar-se. Era, de algum modo, varrer de si a imundície do mundo. E que o sabão, portanto, nesse momento, ele atrela ao sabão não apenas a sua qualidade como produto, mas também um conjunto de valores morais que eram os valores da sociedade inglesa daquele momento. Valores compartilhados com um sistema de expansão territorial e de poder conhecido por todos como colonialismo. A ideia, portanto, era, pelo seu baixo custo, era que era possível vender o sabão de glicerina, o sabão Pearce, não apenas aos ingleses, mas a todos os lugares do mundo, e que o maior império do mundo, a Inglaterra, naquele momento, poderia estar. Então, qualquer indivíduo podia consumir o sabão. E, ao consumir o sabão, a pessoa também, evidentemente, se atrelava a um conjunto de valores, né, ligados à noção de limpeza do mundo que esse sabão trazia consigo. Nesse caso, isso ficou muito fortemente vinculado na era dos impérios europeus, a uma noção de preconceito racial muito forte. Ou a ideia de que, portanto, era possível entender que o mundo era dividido entre duas áreas. Aquela que promovia a limpeza do mundo e aquela que representava a imundície do mundo. E, nesse sentido, dentro da lógica colonial, isso dividia o universo da limpeza, como a Europa, e o universo da imundície, como a África e a Ásia, sobretudo naquele momento. Com isso, se justificaria, portanto, uma forma de colonialismo que não é apenas o colonialismo formal, o colonialismo da presença dos exércitos europeus, mas que esses produtos também representassem uma ideia de civilização a ser exportado para os demais territórios. E, atrelando a isso, uma visão depreciativa sobre as raças não europeias, que, portanto, mais do que nunca, deveriam consumir esse produto para se assemelhar àqueles valores de limpeza, inclusive limpeza racial, que o sabão representava. Professor Nuno, por favor. Mais um toquezinho, por gentileza. Então, esse, por exemplo, é o primeiro cartaz esse à esquerda é o primeiro cartaz do sabão Pearce, né, que, como é próprio da propaganda da época, esses cartazes de propaganda contavam uma história. Se a gente olhar bem para esse cartaz à esquerda, preto e branco, né, o cartaz tem uma imagem principal que parece ser um indígena, um nativo de uma terra não europeizada, não colonizada nesse primeiro momento. Né? Ele praticamente nu, né, com poucos trajes, segurando aquilo que parece ser uma ferramenta rudimentar. Né? E o cartaz conta a seguinte história. Se a gente olhar o fundo do cartaz, há um pedaço no mar de um navio que sugere que esse navio naufragou. Esse navio era, na verdade, um navio carregado de caixas de sabão Pearce. Com o naufrágio do navio, parte do carregamento é levado à praia pela corrente marítima. E, nesse caso, uma das caixas chega à costa onde se encontra esse nativo, e a imagem do nativo segurando o sabão Pearce pela primeira vez, o encontro, portanto, entre um símbolo da civilização que o Ocidente representa e o nativo a ser civilizado, seria o momento auge desse encontro civilizacional. Para a gente ter uma ideia, a mensagem do cartaz é muito clara. Né? Logo acima, a frase diz: o nascimento da civilização, uma mensagem que vem do mar. Então, nesse caso, né, o sabão aqui representa diretamente ao público consumidor, né, não somente esses valores, mas a própria ideia de civilização trazida pela Europa pela lógica do colonialismo. E, claro, o nativo, o indígena, o local, aquele que passa por uma experiência civilizacional que não é europeia, passa, portanto, a se civilizar à medida em que entra em contato com um produto industrial dessa civilização, o sabão Pearce. Então, é a chegada da Europa nesses territórios nativos, mais especificamente na África e na Ásia, né, representado por um produto industrial
que passa a ser vinculada à ideia de que esse produto existe para varrer a imundície do mundo, entendendo a imundície como a própria África, a Ásia e os seus habitantes. Esse segundo cartaz ao lado é ainda mais aterrador, né? Se a gente olhar especificamente, ele também conta uma história bem, bastante agressiva, né? Mas é considerada natural a um homem do século XIX. E essa história começa com uma criança branca entregando o sabão Pias a uma criança negra. E essa criança negra se lava com sabão Pias apenas do pescoço para baixo. E ao terminar o banho, né, em contato com o sabão Pias, ela embranquece. O que por trás dessa imagem o sabão Pias vincula como valores civilizacionais, né? A ideia de que um produto da sociedade industrial europeia, como símbolo da civilização, embranquece uma criança negra, o que significa, né, traz, portanto, a criança negra e a África como um todo ao contato com o processo civilizador representado, considerado superior e representado pela própria Europa. Aqui, né, como utilizando a criança branca como símbolo dessa Europa que limpa o mundo da sua imundície. Professor Murilo, o Pois não. professor Nuno tem mais comentários sobre essa imagem, ele percebeu detalhes interessantes aí. Por favor, por favor. Por favor, professor Nuno. Murilo, estar aqui a interromper a sua fala, que está maravilhosa. Imagina, é um prazer. Mas eu estava a ver esta imagem, que além que é chocante, não é? Mas reparei que o próprio sabonete Pierce não era um sabonete qualquer. Porque se a gente reparar mesmo no centro, tem aquelas 3 peninhas, que é o símbolo do appointment, do apoio que os membros da família real inglesa, neste caso o príncipe de Gales, provavelmente, olhando para a imagem, deve ser finais do século XIX, talvez seja o futuro Eduardo VII, ou se já for no reinado de Eduardo VII, poderá ser o futuro Jorge V, não é? Então, é um produto de topo da sociedade britânica. Não é? A própria família real, de certa maneira, estava a chancelar este tipo de visão. Exatamente. Exatamente. Bem analisado, professor, porque nesse caso específico, né, a gente está falando de uma instituição, né, que é o próprio braço monárquico do imperialismo inglês, né, dando a sua chancela a esse tipo de propaganda e a todos os valores que ela representa dentro do contexto colonial, sem dúvida nenhuma. Então, nesse caso, isso é um elemento que ainda mais contribui para como, de alguma maneira, essa propaganda e essa relação do mundo, né, da limpeza e da imundície do mundo, se vinculam a um projeto colonizador muito, muito claro, conduzido pelo Estado inglês, né, sem dúvida nenhuma. Bastante interessante esse detalhe também, né? E no caso específico, professor Nuno, se puder dar só mais um cliquezinho para levantar mais um cartaz, por gentileza. E essa lógica, ela não se direcionava apenas aos negros nesse primeiro momento, né, representando aqui a África, mas absolutamente a todos os povos colonizados. Há uma série de cartazes do sabão Pierce que tem outros povos como símbolo dessa campanha, como é o caso desse terceiro cartaz, que sugere se tratar de uma mulher oriental, ou pelo menos da imagem que se construiu da mulher oriental muçulmana, em especial naquele momento do século XIX, que a grande maioria das vezes, né, muito diferente da imagem que nós temos da mulher, ou do estereótipo que se constrói da mulher muçulmana hoje em dia, da mulher muçulmana toda coberta, ou enfim, a mulher muçulmana ser salva da opressão local, também pelo processo civilizador do Ocidente. Aqui, ao contrário, no século XIX, a figura por excelência da mulher oriental não é a da mulher totalmente coberta, mas é justamente o contrário, a imagem da mulher sensualizada,
excessivamente sensualizada, como a imagem mostra. E nesse caso específico, bom, as pirâmides, o arabesco na vasilha do sabão, eles, e além de outros elementos, né, o brinco em forma de lua crescente, todos eles indicam para nós uma representação do que é, naquele momento, a mulher oriental, mais especificamente a mulher muçulmana, e essa vinculada a esse exotismo, a essa imagem de sedução latente. O sabão Pierce ali também aparecendo a mesma lógica do encontro da civilização, né? Do encontro, como no caso do nativo na primeira imagem, né? Entrando em contato com os povos a serem colonizados. E com isso levando, portanto, essa mensagem civilizadora de limpeza do mundo. Nesse caso específico, a imagem diz, né, que é o grande refrão do sabão Pierce, que era ele é imbatível para a pele, porque em comparação ao sabão de chumbo e arsênico, ele não agredia a pele. Então a frase, na verdade, é o grande slogan. Estava esquecendo a palavra, né? Era o grande slogan do sabão Pierce. Atrás da pirâmide, uma frase. Não é essa em cima da cabeça dela, não? Não, o rapaz comentou que atrás da imagem tem algumas pirâmides no fundo. Sim, as pirâmides, isso, que representam o Egito, né? Claro, e toda a imagem daquilo que tem de mais exótico no Oriente, em especial no século XIX, né? A imagem do exotismo. Professor Nuno, por favor. Então, nesse caso, né, para a gente entender a lógica da conquista colonial e a resistência argelina a essa lógica, a gente precisa entender como, de parte, todos esses valores que foram aqui simbolicamente mostrados pela publicidade do sabão Pierce, como eles se colocam na construção do discurso de legitimidade do colonialismo europeu em direção à África e à Ásia no século XIX. Né? Essa lógica colonial ela é fruto de elementos próprios dessa experiência econômica e social sofrida pela Europa no século XIX. A gente está falando no período de, talvez, de uma grande expansão industrial sem precedentes, né, na história europeia a partir daquele momento, né, e que gera, portanto, na Europa uma superpopulação, em especial nas grandes cidades europeias. Essa superpopulação representava, portanto, ali também um aumento da pobreza e de questões sociais profundas em cidades como Manchester, Londres, em Paris e várias outras que passavam por um processo de transformação econômica e, portanto, produziam uma superpopulação e havia necessidade de alguma maneira, encontrar uma saída social para essa superpopulação. E o envio dessa população como colonos aos territórios africanos asiáticos foi também uma saída para evitar ou para diminuir, no caso da Europa, uma crise social profunda como a que a grande maioria das cidades europeias, das grandes cidades europeias, viveu no século XIX com a industrialização. A gente vai ver daqui a pouco, no caso argelino, que muitos desses colonos, os chamados Pieds Noirs, são, na verdade, incentivados pelo governo francês para irem à Argélia, né, e formarem ali um vínculo com a terra para a exploração econômica dos recursos locais. A gente vai ver isso com calma daqui a pouco. Além dessa superpopulação das grandes cidades europeias, né, e aí eu queria muito contar com o comentário da professora Patrícia, que acompanha essa discussão mais fortemente. O cristianismo vem também como ao lado da cultura material, como nós vimos com o sabão, como um braço dessa lógica civilizadora colonial. Isso, evidentemente, possui características específicas do século XIX. Já havia também, de alguma maneira, esse vínculo do cristianismo com o Estado
colonial, mesmo antes do século XIX, mas essa lógica do cristianismo e do próprio colonialismo como uma espécie de missão a se cumprir nesses territórios a serem civilizados é muito forte nesse período, né? A professora Patrícia teve a oportunidade de acompanhar essas discussões, tanto no caso argelino, como em especial no caso sudanês, né? Então, pode falar um pouco mais para a gente sobre esse aspecto. Sim, Murilo. Então, como eu comentei mais cedo, né? O caso da missão, da ação missionária católica nesse contexto da Argélia é uma outra etapa, é uma outra fase da história das missões na África, né? Porque é um momento histórico que, de fato, né, e aí tanto eu na minha tese, quanto a tese mais consagrada sobre esse assunto, que é uma tese de 1971, do professor François Renaud, que estuda La Vigérie, missões e a África, o lugar da Argélia, nessa história do catolicismo do século XIX francês, né? A missão católica chega na Argélia nesse momento, né, colonial, vencendo outros projetos missionários, por exemplo, projetos missionários esses que vinham do antigo Império Austro-Húngaro, outros projetos missionários que vinham de outras experiências religiosas, né, católicas europeias, né, e que traz uma ideia de uma vinculação profunda, de fato, gente, mais do que em qualquer outra experiência no período, da missão com o colonialismo. E tudo que é feito na Argélia é para a África toda. Então, por exemplo, o cardeal La Vigérie, ele vai ser o cardeal primaz de toda a África, algo que não havia antes do papado de Leão XIII e não havia antes, justamente nesse período do aumento do missionarismo católico na África, na década de 60 do século XIX, né? Eu estudei um projeto missionário que foi vencido por essa proposta francesa, por essa visão da vinculação profunda. E tem a encíclica sobre a colonização, que sai sob o papado do Leão XIII, que ratifica essa vinculação, né? Que vê no colonialismo a chance de construção de uma civilização material. Então, é construída a Catedral de Nossa Senhora da África, em Argel. A catedral, ela é extremamente imponente e ela tem pintada na entrada, que ela fica no monte, né? Hoje está mais plana pela questão da transformação urbana, né, da capital, Argel, mas no século XIX ela ficava sob um monte que dava para se ver de qualquer ponto da cidade. E na frente, né, na fronte estava escrito assim, tinha uma espada, né, uma espada pintada, e abaixo da espada é Deus tenha piedade dos muçulmanos. Então, é um catolicismo muito violento que se estabelece nesse espaço, nessa história, que encontra resistência dentro do próprio meio missionário, há missionários que questionam profundamente a ação francesa na Argélia. No caso da experiência do cardeal La Vigérie e dos missionários de Nossa Senhora da África, porque a congregação que ele funda tem também esse nome, né? Missionários de Nossa Senhora de toda a África. Esses missionários, diferente dos outros missionários que estavam em outros espaços, tinham patentes militares e tinham que combater e defender as fortificações francesas quando sofresse ataque dos muçulmanos, né? E havia uma profunda rejeição da população muçulmana, a ponto de se incentivar, por exemplo, as pesquisas arqueológicas sobre Cartago, porque era um catolicismo que não olhava essa população muçulmana, olhava o vestígio arqueológico de um cristianismo que um dia já existiu ali. E quando eu li essa tese do professor Renaud, e depois eu li estudos até dos próprios missionários, né, que hoje são chamados de padres brancos, sobre outros espaços da presença da mesma congregação na África, essa mesma congregação em outros espaços não tinha uma ação tão bélica e tão forte de confronto mesmo, né? Dos padres usarem arma de fogo porque tinham um patente militar
E é o que eu estava argumentando com o professor Murilo, né? De fato, de se perceber, né, aquela visão, aquela divisão que existia, né? A igreja com relação à população africana tem uma postura e a igreja com relação à população muçulmana tem outras posturas, dependendo das diversas realidades que se encontra. Mas sempre tem uma tensão muito forte, uma questão de animosidade, né? Uma outra religião monoteísta, com uma longa história muito maior do que do catolicismo romano, obviamente, né? Porque existem outros cristianismos, mas não é o catolicismo romano. E a tensão que isso gera na Argélia chega ao limite. Então, assim, é uma abordagem, inclusive um método que o Lavigéry chama de estar presente em Argel e de fazer a missão, ele chamava de tática de assalto. Ele era um assalto, se impunha a presença à força, né? Claro que a história das missões católicas na Argélia nunca foi fácil, porque o início foi muito duro nesse sentido, e havia contestação de outras congregações francesas em outros espaços, né, que não achavam assim, que questionavam, você está indo levar o evangelho e vai levar arma de fogo, e você atira na pessoa que você quer converter, como é que é isso? Né? Então, isso causou um grande desconforto no meio missionário. Né? Então, a história da Argélia ela é considerada uma história limite dessa missão, desse catolicismo conquistador vinculado ao projeto missionário francês. Isso é altamente danoso porque também missões que tinham presença em vários outros espaços e que não eram de nacionalidade francesa tiveram que se retirar para que ficassem missionários franceses, pelo menos até o final da Primeira Guerra Mundial, que é um baque que se tem também na Europa, né? O final da Primeira Guerra Mundial. Mas eu tenho um colega que visitou Argel em 2006 e a espada e a frase Deus tenha piedade dos muçulmanos ainda estava lá. É isso, Murilo. Bom, então, claro, o cristianismo também, como a professora Patrícia apresentou para a gente, também como um braço desse processo de civilizador, né, dos territórios coloniais, combinados à cultura material, como nós vimos, né, pela lógica das missões, quase que defendendo, de algum modo, ou argumentando, né, a ideia, pela lógica missionária, de um dever ou de uma atitude quase que generosa por parte dos impérios europeus em levarem aquilo que essas civilizações, no caso de africanos e asiáticos, não produziram do ponto de vista material e religioso a partir do seu próprio desenvolvimento como civilização. Tá? Isso, evidentemente, estabelece aquilo que Edward Said, por exemplo, chama de uma relação assimétrica de poder entre a metrópole e a colônia, mais especificamente, e todas essas instituições trazidas pela metrópole aos territórios coloniais vão defender justamente essa visão sobre essa relação, né? Dessa assimetria de poder entre a metrópole e os territórios coloniais. Né? Nesse sentido, nós estamos falando de um período em que há uma concorrência franca e aberta entre os impérios europeus por territórios e mercados para além do continente, para além da própria Europa. Nesse caso específico, há uma grande discussão de autores em relação ao que é a Europa desse século XIX, que teria experimentado, para muitos deles, praticamente 100 anos de paz, né, com exceção de um pequeno interstício na chamada Guerra Franco-Prussiana, mas que o século XIX, com o desenvolvimento industrial, teria trazido à Europa, no seu território continental, um grande período de paz no seu território. Né? É claro, isso fica muito evidente se nós considerarmos que, pela lógica colonial, grande parte dos conflitos entre os impérios europeus foi transferida para o território colonial. Foi transferida para os territórios africanos e asiáticos e ali se instauraram de forma brutal, né, o que, evidentemente, não retira da Europa, e mais especificamente do imperialismo, o lugar da violência na sua experiência histórica, e mais especificamente na experiência colonial. Né?
Então, tomando todos esses elementos como referência, a gente parte, então, para uma análise do que foi a colonização e o processo de luta anticolonial na Argélia, considerando não apenas esses fatores externos, esses fatores europeus ligados ao colonialismo, mas também aspectos específicos do cenário argelino. E, para isso, vou apresentar aqui um passo a passo do caminho da Argélia em direção à sua independência, em 62, mas, de alguma maneira, não privilegiando a descrição dessa história a partir de líderes como Ben Bella, Boumediene, Messali Hadj e vários outros, mas mais do que figuras nacionais heróicas especificamente, mostrando como, de um modo geral, o povo argelino é o responsável pela condução desse processo de descolonização, ou por esse processo de luta anticolonial, entendendo o povo, evidentemente, como a grande parte da sociedade civil envolvida diretamente na denúncia e na recusa da violência colonial exercida pela França a partir do século XIX. Então, a Argélia, ou pelo menos o que nós chamamos hoje de Argélia, é um território que já, antes mesmo do século XIX, era uma possessão de um império, do Império Otomano. Ali, por exemplo, havia um domínio dos otomanos, especialmente numa faixa litorânea de todo o norte da África, ou do Mediterrâneo Oriental, que passava, evidentemente, por grandes cidades argelinas, como Oran, Argel e várias outras. E esta era uma área conhecida até o século XIX pela sua grande insegurança marítima, em especial por ser uma área de pirataria e contrabando, né? Sobretudo. Então, de algum modo, já havia, por parte da sociedade local, em relação ao Império Otomano, uma certa manutenção de algum grau de autonomia administrativa, sobretudo porque, bom, era uma região afastada do centro do Império, portanto, ao longo dos séculos XVI ao XIX, de difícil administração direta por parte dos otomanos, mas que, de algum modo, já vivia ali uma rotina econômica e social própria dentro em comparação a outras áreas do Império Otomano. Esse cenário sofre uma modificação brutal quando, entre 1827 e 1830, ocorre e se consolida a invasão francesa, né? E, nesse caso, os franceses reproduzem na Argélia o mesmo modelo de presença e invasão de outras áreas dos seus territórios, com pretensões coloniais, como é o caso do Mediterrâneo Oriental, mais especificamente do que é hoje o Líbano, que também, nesse mesmo período, sofre uma chegada dos franceses, né, à época, com o argumento de defesa de uma comunidade cristã, que existe até hoje no Líbano, os maronitas, né, dentro dessa lógica de um processo civilizador, ou seja, de impedir, portanto, que essa comunidade seja exterminada pela barbárie que os muçulmanos representavam naquele contexto. De algum modo, a invasão francesa à Argélia também é marcada pelo mesmo discurso, pelo discurso de que era preciso garantir que cristãos e o próprio cristianismo, como braço desse processo civilizador ocidental, fossem ali defendidos em razão da barbárie que, para os europeus, o Islã, e mais especificamente a presença do Império Otomano, representavam para esses distintos territórios. Nesse caso, portanto, os primeiros movimentos organizados de resistência à presença francesa já começam algumas décadas antes, mais especificamente em 1871. Isso não significa que entre 1830 e 71 não tivéssemos movimentos de resistência, pelo contrário, foram muitos, mas de forma organizada, ou pelo menos organizados com parcelas plurais e significativas da sociedade local. Isso começa a ganhar forma a partir de 1871.
Até então, o tipo de resistência que se fazia era uma resistência muito baseada no modelo de organização social dos povos muçulmanos que viviam, que ainda vivem nessa região, seja em organizações clânicas, como, por exemplo, no caso dos berberes, ou por núcleos familiares e de relações sociais estendidas, como é o caso de outros grupos clânicos, que não necessariamente apenas religiosos nessa mesma área, né? Apenas em 1871, essa resistência se organiza de maneira mais estendida, assimilando diferentes grupos no mesmo movimento, né? Como resposta, portanto, a esse movimento de resistência e como uma reação para que não se perdesse o controle dessa presença francesa a partir de 1830, em 73, o Estado francês promulga a Lei Wannier, que oficializa, portanto, um processo que já vinha em andamento desde 1830, que era a tomada à força de terras dos colonos, dos nativos colonizados, né, e a oficialização da entrega dessas terras para os chamados pieds noirs, né, para os colonos franceses ou cidadãos franceses que se dispunham a sair da França e ocuparem esse espaço de colonização dentro dos territórios coloniais, especificamente da Argélia. Nesse caso, por exemplo, é muito sintomático como, na verdade, a Argélia foi, durante muito tempo, uma importante produtora de cereais e que garantia, portanto, a base da alimentação do povo argelino, ainda que uma parte considerável do seu território colonial fosse desértico, mas em especial nessa faixa litorânea. Havia propriedades voltadas à produção de cereais para alimentar a própria população argelina, e o que esses pieds noirs fazem, na verdade, é mudar radicalmente a produção dessas terras de cereais para vinícolas. Evidentemente, sabendo que a maioria da população argelina é de muçulmanos e, portanto, não consomem bebida alcoólica ou consomem em proporções reduzidas. Nesse caso, fica evidente que os pieds noirs, os colonos franceses, vinham e se apropriavam de terras dos próprios argelinos para a produção de vinhos, e esses vinhos, evidentemente, serviam ao mercado europeu, não serviam sequer como produto agrícola à própria população local. Então, fica, pela lei Wannier, de 73, a expropriação de terras pelos colonos franceses fica oficializada como um braço desse movimento colonial francês sobre as terras argelinas. Isso significa, portanto, um acirramento da insatisfação argelina a partir desse momento, em especial quando grupos de grande prestígio social, elites locais, passam a perder o controle sobre as suas terras para franceses que, seduzidos pela oferta de uma vida melhor nos territórios coloniais, chegam a essas terras e, claro, a eles é concedida uma terra expropriada dos próprios nativos, dos locais, né? Então, isso cria um cenário de tensão ainda mais forte. Professor Nuno, por favor, pedir para passar a tela, por gentileza. Aí, nesse sentido, a partir da segunda metade do século XIX, há um acirramento ainda maior dessa relação assimétrica de poder entre a metrópole e a colônia. Isso se traduz, evidentemente, de maneira mais instrumentalizada no chamado Código dos Indígenas de 1880, que oficializa, portanto, essa relação assimétrica de poder, dando um caráter de legalidade à exploração da terra e, sobretudo, à colonização violenta dos argelinos pelos franceses, né? O Código dos Indígenas de 1880, por exemplo, instituía duras punições aos infratores às leis coloniais, ou aqueles que se rebelavam contra a expropriação de terra,
contra uma política de preço absurda em relação aos alimentos, controlado pelos franceses nesse momento, e várias outras questões, né? E oficializava, portanto, um elemento jurídico bastante contestável, que era a possibilidade dos representantes do Estado francês exercerem punições sobre a população argelina local, independente de um processo jurídico. Ou seja, a França tinha a legitimidade pelo Código dos Indígenas, por exemplo, punir um cidadão local, punir um cidadão argelino, né, sem o estatuto francês, independente da existência de uma denúncia ou de um processo jurídico contra esse cidadão. Então, isso, evidentemente, colocava os próprios argelinos numa condição de segunda classe em relação aos franceses, mais especificamente aos Pied Noirs, pelo próprio Estado francês e por todos os elementos jurídicos que ele trazia consigo, né? Isso, evidentemente, produziu uma série de reações imediatas contra a presença francesa, né? Como consequência disso, do ponto de vista social, por conta do Código dos Indígenas, a expropriação de terra, a grande parte dessa população que vivia no campo migra para as cidades. Evidentemente, as cidades não têm condições, e nem assim o querem, garantir condições mínimas de sobrevivência a essa população. Então, o que a gente vê nas grandes cidades argelinas a partir do final do século XIX é o que vamos chamar aqui, muito entre aspas, de favelização, ou de criação de espaços distantes dos centros urbanizados e comerciais, para que essas populações ali se fixem e vivam em condições de vida deploráveis. Aqueles que puderem ou já assistiram à Batalha de Argel, o filme recomendado pela professora Patrícia, ele trata muito evidentemente, de forma muito clara, a divisão da cidade de Argel em duas grandes áreas, né? A área que pertence aos Pied Noirs, a área que pertence ao colonialismo, e essa área habitada pelos muçulmanos, considerada uma área não apenas periférica, mas também, do ponto de vista social, uma área deteriorada, né? A chamada, naquele momento, de Casbah, ou a parte da cidade habitada por aqueles que se encontravam subalternizados, sobretudo, né? Uma estratégia, portanto, do colonialismo dentro desse conjunto de características da dominação francesa na Argélia, foi imediatamente criar uma espécie de elite local argelina que passava a ter uma formação educacional e cultural aos moldes da formação europeia. Então, se criava, portanto, uma elite local que colocava seus filhos em liceus franceses, com um estudo com uma educação formal ao estilo europeu. Se não me engano, a Said, que no Cultura e Imperialismo registra uma situação bastante inusitada, que eram cidadãos argelinos estudando em manuais de história intitulados Eram os Gauleses, nossos ancestrais, os gauleses. Eram os senegaleses que estudavam. No Senegal também, exatamente, perdão. No Senegal, sobretudo, com manuais de história que, claro, reproduziam a história oficial francesa, né? E, evidentemente, era difícil, portanto, convencer os nativos de que eles eram descendentes dos gauleses. Mas a ideia era formar, portanto, uma elite local educada nos padrões europeus, né? Quase como uma geração Sabão Piers ou algo assim, que era levado depois à metrópole, passava pelas universidades e pela formação nas universidades das metrópoles, depois voltavam para, exatamente, né, aqueles que eram assimilados, e, portanto, voltavam para a metrópole para cumprir funções burocráticas específicas dentro do Estado colonial. Há
um grupo, portanto, que passa a fazer parte desse movimento. E isso, na verdade, se mostra ao longo do tempo como um tiro no pé. Um tiro no pé porque grande parte dessa elite local instruída nos liceus e depois levada às universidades na Europa, voltam, mas entram em contato, evidentemente, com um conjunto de ideias consideradas em determinados aspectos, ideias inovadoras do ponto de vista político e social, que também circulavam na Europa, e que passam a forjar, portanto, um movimento de resistência que não é apenas uma resistência armada, física, mas também uma resistência intelectual à presença francesa, né? A partir do contato com ideias próprias do liberalismo, do socialismo, enfim, de várias outras vertentes, e de releitura, sobretudo, dessas ideias, é que começa, portanto, a dar um sentido de movimento intelectual a essa resistência. Isso não significa, portanto, apenas que o caráter intelectual da resistência argelina seja, na verdade, o resultado do contato com o Ocidente. Pelo contrário, o Islã, a gente vai ver mais para frente, também possui uma série de conceitos que vão permitir, numa formação ao grosso da população argelina, de resistir no campo das ideias à presença francesa, do colonialismo francês na Argélia. Né? Mas claro que são todos esses elementos combinados que vão criar, portanto, num primeiro momento, uma luta por direitos civis na Argélia, sobretudo aos muçulmanos, que eram considerados cidadãos de segunda ordem dentro desse sistema colonial. Né? É aqui, portanto, que se forja, no interior do colonialismo francês, na Argélia, as primeiras reivindicações de caráter nacionalista pelos argelinos, ou a ideia de que era possível pensar um projeto de nação para a Argélia, né, a partir da sua independência formal em relação ao Império Francês. Né? Professor Nuno, por favor. Obrigado. Então, dentro da formação dessas organizações de luta, negociação e resistência, em relação ao colonialismo francês, começam os primeiros movimentos sindicais e partidários organizados contra a presença colonial. Né? Como eu disse, eu vou privilegiar mais a organização desses movimentos do que a liderança de figuras históricas específicas dentro desse cenário. Então, em 26, por exemplo, a primeira organização declaradamente independentista da Argélia, atuante na Argélia, a chamada Estrela Norte-Africana, que não era exclusivamente argelina, né, mas que era um movimento inspirado pelo socialismo que tentava arregimentar todos os trabalhadores das regiões do Maghreb colonizadas, né, em especial pelos franceses. Eu me refiro a Marrocos, a Tunísia, sobretudo, em comunhão de ideias com os trabalhadores argelinos. Né? A Estrela Norte-Africana é o primeiro movimento organizado, independentista e de caráter transnacional nesse momento. Em 35, ao lado, portanto, de uma organização independentista de caráter socialista, a criação da chamada União dos Muçulmanos Norte-Africanos, embasada pelo mesmo espírito, mas, claro, muito mais voltada a elementos de comunhão intelectual com princípios do Islã normativo sunita, em especial, nesse momento. Né? E em 37, já uma organização partidária mais abrangente, não apenas formada ou por socialistas ou por muçulmanos, o chamado Partido do Povo Argelino, que congrega, portanto, diferentes núcleos dentro do seu próprio movimento. Né? Ao lado deles, a chamada Organização Especial, que é uma primeira entidade de caráter paramilitar para o desencadeamento do que vai se transformar mais à frente na luta armada argelina contra o colonialismo francês. Né? Mas, em linhas gerais, quais são as características desses movimentos? Uma parte deles vinculada ao que nós vamos chamar aqui de socialismo argelino, ou seja, uma releitura de um conjunto de intelectuais argelinos sobre o que são as ideias socialistas e como aplicá-las a um contexto diferente do contexto
que até então as ideias socialistas tinham sido aplicadas, como é o caso do norte da África, e o chamado ativismo, e o que vamos chamar aqui de ativismo político islâmico, que é a organização de movimentos religiosos de muçulmanos que entendem que o colonialismo francês é um problema. Entendem que o colonialismo francês é um mal a ser combatido a partir de um projeto político que tem, evidentemente, conceitos islâmicos como parte da sua estrutura ideológica. Né? Como resposta, portanto, a essas organizações, em 1937, a proposta de um projeto de lei, o projeto de lei Bloom-Violet, que tenta criar algumas reformas para atender a esses movimentos independentistas ou movimentos contrários ao colonialismo francês nesse momento. Né? E havia, portanto, uma grande esperança de que, com esse projeto de lei, a relação entre a metrópole e a colônia, mesmo sem o fim do colonialismo formal, fosse embasada a partir de agora em parâmetros mais tranquilos. Né? Mas, em 1937, o projeto de lei é apresentado ao parlamento francês e rejeitado pelo Senado nesse mesmo processo. É a partir da rejeição do Senado a toda e qualquer forma de reforma da relação colonial entre franceses e argelinos que estoura a radicalização da luta anticolonial na Argélia. Professor Nuno, por gentileza. Nesse caso, portanto, como resposta a essa radicalização, o Estado francês intensifica a sua repressão sobre o território. E nós estamos falando de uma repressão que, por si só, como toda repressão, já porta em si um caráter violento considerável, mas no caso argelino, é marcado por uma brutalidade quase que paradigmática, quase que singular e exemplar, como um modelo de violência colonial extrema já no século XX. Né? Em 1939, portanto, 2 anos depois da rejeição do projeto de lei, a França institui o fechamento de partidos políticos e coloca grande parte desses partidos na ilegalidade. É o caso do Partido do Povo Argelino, como nós vimos aqui, e também do próprio Partido Comunista Argelino, o que é, em determinadas circunstâncias, um problema, porque o Partido Comunista Argelino possuía fortes laços com o Partido Comunista Francês, e durante a Segunda Guerra, em especial, mesmo com o fim da Segunda Guerra, o Partido Comunista Francês declara uma postura quase que de apoio ao colonialismo, ou de algum modo se esperava que o Partido Comunista Francês fosse mais libertário em relação às possessões francesas, o que não aconteceu, e o Partido Comunista Argelino, portanto, passa a ser considerado um partido de maior posição em defesa da luta anticolonial do que o próprio Partido Comunista Francês. Né? Nesse caso, com a Segunda Guerra Mundial, evidentemente, há o enfraquecimento do poder colonial francês. A França é muito atingida pela Segunda Guerra, né, com a invasão do seu território pelos alemães, enfim, enfraquecimento das suas forças políticas e militares. Né? E é aproveitando um pouco essa onda de enfraquecimento do poder colonial francês, que uma série de movimentos, de manifestações públicas de massa pela independência incondicional estouram não apenas na Argélia, mas também em outras áreas do colonialismo francês. Tomamos aqui como exemplo o caso do Líbano e da Síria nos anos 40, que já lutam pela sua independência desde os anos 20, mas conquistam formalmente a sua independência nos anos 40, pressionando a França dentro do contexto de seu enfraquecimento na Segunda Guerra Mundial. E nos anos 50, a perda francesa da chamada Indochina, hoje o Vietnã. Esse é um dado importante para nós se nós considerarmos, por exemplo, que será justamente a perda do Vietnã um elemento que dará ainda mais vigor para os franceses para manter o colonialismo na Argélia como uma espécie de compensação em relação à perda
do Vietnã nesse momento, né? Nesse caso específico, a gente está seguindo um padrão de repressão, né, que leva, por exemplo, à luta anticolonial em todo o continente africano, e mais, como, por exemplo, o caso de Guiné em 58 e, ao longo dos anos 60, os casos de Senegal, Mauritânia, Costa do Marfim, Burkina Faso, Níger, Camarões, Togo, Mali, Madagascar, Benin, Chad, República Centro-Africana, Congo e Gabão. Professora Patrícia, a senhora queria fazer algum comentário, alguma coisa? Não? Você ligou a câmera? Queria fazer alguma... Não, é Não? porque a minha conexão está um pouco instável, mas está tudo certo. Perfeito. Tá jóia. Então, claro, a França começa a sofrer, portanto, a exercer, portanto, uma repressão cada vez mais violenta nos seus territórios coloniais, à medida que as independências passam a ganhar fôlego, e a Argélia seria esse reduto de compensação, a manutenção da Argélia, pelas perdas crescentes a partir dos anos 50. Professor Nuno, por favor. Nesse caso, a luta armada passa a se transformar numa opção cada vez mais viável, né, com a organização de grupos armados argelinos que eram formados, sobretudo, ou que ganharam mais força a partir do momento que um grupo de argelinos foi à luta em favor dos franceses na Segunda Guerra Mundial, e quando voltaram, enfim, ao longo da Segunda Guerra Mundial, ocuparam cargos militares patentes militares como de sargento, por exemplo, voltam com experiência de combate e passam a engrossar as organizações e grupos armados pró-independência na Argélia, né? Isso gera, evidentemente, um enfrentamento direto entre o exército francês e a população civil argelina, que tinha dificuldade, portanto, de encontrar e mapear e encontrar essas lideranças, né? E isso ganha ainda mais fôlego quando há, ao longo dos anos 50, o deslocamento das lutas políticas mais violentas do campo para a cidade. Isso aumenta de forma brutal a violência, e a cidade cindida entre Pied Noir e a Casbah e os muçulmanos que viviam na periferia, evidentemente isso se transforma num campo de batalha cada vez mais difícil de ser administrado pelo poder colonial francês, né? Para a gente ter uma ideia, enfim, da importância desse movimento, em 54, a fundação do chamado Comitê Revolucionário de Unidade e Ação, é um comitê pró-Argélia, formado por lideranças argelinas, mas todas elas no exílio, portanto, eu no Cairo, mas no Egito, já vivendo o pan-arabismo e as ideias de defesa dos países em processo de libertação, defendida pelo seu líder, Gamal Abdel Nasser, um revolucionário que havia acabado de tomar o poder no Egito, passa, portanto, a dar suporte a movimentos de exilados argelinos para administrar uma imagem internacional da luta anticolonial argelina. É aqui, portanto, nesse contexto, que se forma o principal movimento de luta pela independência da Argélia, pelo menos aquele que é considerado mais bem-sucedido nesse processo, a chamada Frente de Libertação Nacional, que é o conjunto, portanto, de várias organizações que passam a se unir em prol de uma mesma agenda independentista, né? A Frente de Libertação Nacional é o braço político desse movimento e, ao mesmo tempo, se constrói o chamado braço armado dessa resistência, o chamado Exército de Libertação Nacional, né? Por favor, professor. Não, pode, por gentileza, pode passar o próximo. Isso, obrigado. Nesse cenário, né, o Exército de Libertação Nacional tem características muito peculiares, né, como a formação de quadros com atividade muito bem dividida dentro da sua estrutura celular de organização. Nós temos, por exemplo, a professora Samira pode corrigir o meu árabe nesse momento, né, os mujahideen, ou aqueles que eram entendidos como soldados convencionais, uniformizados, que representavam o Exército de Libertação Nacional, os chamados Musbilin, que são aqueles responsáveis pelas operações de guerrilha
e mais especificamente sabotagem de linhas de comunicação, estradas, transporte de armas, transporte de feridos, serviço de inteligência, aqueles que operavam na construção do movimento de guerrilha, e os chamados Fedayin, ou aqueles que promoviam a ação direta desses movimentos de guerrilha. Atentados, sabotagens urbanas, explosões, incêndios, enfim. Obrigado, Samir. E, nesse caso, o filme do Pontecorvo, a Batalha de Argel, trata um pouco do Exército de Libertação, ou pelo menos de algumas dessas figuras operando dentro desse cenário. A base, portanto, da eficiência da luta popular é as classes populares, mais especificamente a Casba, essa parte da geografia empobrecida da cidade, majoritariamente formada por muçulmanos, né? Até que, em 54, tem início a chamada Guerra de Independência, com um enfrentamento direto entre franceses e argelinos pelo controle da Argélia naquele momento, né? Os franceses, em resposta, promovem a chegada de 3 batalhões dos paraquedistas franceses, famosos pela sua crueldade, já haviam exercido essa crueldade em outros territórios coloniais, como a Indochina, eram conhecidos pela sua violência, e a chegada dos paraquedistas, portanto, marca um recrudescimento da força militar do Estado francês no processo de controle e também de dependência da Argélia nesse momento. E, ao mesmo tempo, a França adota uma política dupla, né? Lança, portanto, esses paraquedistas, esses batalhões de paraquedistas, para aumentar a repressão sobre a população e, ao mesmo tempo, chama a negociação grupos nacionalistas considerados moderados. O problema é que esses nacionalistas moderados já não tinham uma influência sobre grande parte da população que já se encontrava em processo de radicalização. E, portanto, essas negociações foram consideradas completamente infrutíferas porque os moderados já não tinham a simpatia da maioria da população argelina nesse momento. Em resposta a esse cenário, os argelinos entendem que, para além da sua força armada, da sua luta anticolonial armada pelo movimento de guerrilha, era preciso construir uma imagem internacional dessa luta para angariar apoio de outros países ao movimento. Começam, portanto, as ações diplomáticas da Frente de Libertação Nacional, que passa a ganhar apoio internacional dos países de países já independentes ou países que, de algum modo, eram contrários ao colonialismo europeu, até que o caso argelino passa a ser apresentado à ONU pela própria Frente de Libertação Nacional em 54. Né? Um ano depois, em 55, acontece a Conferência de Bandung, que é uma organização de países africanos e asiáticos, sobretudo, que defendiam não alinhamento com qualquer forma de colonialismo, em especial, no caso da Guerra Fria, com a alinhamento direto com a União Soviética e Estados Unidos. E, portanto, como parte do documento final da Conferência de Bandung, havia o compromisso desses países, como Índia, Egito, vários outros, de apoio a todo e qualquer movimento de luta anticolonial. Né? Isso faz com que a Argélia ganhe uma repercussão internacional incrível, sua luta, né? E a Frente de Libertação Nacional seja reconhecida como um poder legítimo dentro da estrutura da guerra de independência. Né? Como resultado disso, né? Há uma escalada ainda maior da violência, né? E até março de 62, quando se conquista formalmente a independência da Argélia e, portanto, a organização ali de movimentos políticos autônomos em relação aos franceses, pelo menos do ponto de vista formal. Né? Professor Nuno, por gentileza. Pediu para eu passar o slide. E aí, nesse caso, portanto, eu sei que eu estou estourando o tempo, imagino. Né? Nesse caso, cabe... Você tem 15 minutos ainda, Murilo, tranquilo.
Ótimo. Nesse caso, para além da luta anticolonial que a Argélia representou muito fortemente até 62, né, há um outro processo de descolonização que precisa ser tomado por todos nós, a partir do nosso olhar sobre a história da África, e mais especificamente, se nós partirmos do caso argelino. A ideia de que é possível, é preciso, aliás, desvincular a história da África dos Estados europeus. O colonialismo é apenas uma parcela da história do continente africano e dos Estados nacionais formados na África no século XX. E há, portanto, um conjunto de referências que não são referências europeias que vão permitir que essa luta anticolonial seja fundamentada, entendida, defendida, né, e que constrói, portanto, parâmetros que servirão para nós como argumentos e conceitos a serem reconhecidos na luta anticolonial argelina e em várias outras. Alguns desses parâmetros são a defesa da autodeterminação, a autonomia dos povos, apresentada pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson no final da Primeira Guerra Mundial, já evidentemente vislumbrando o fim dos impérios europeus na África e na Ásia, ou pelo menos a incapacidade dos impérios europeus de sustentar esse colonialismo. E, claro, nesse caso, um presidente norte-americano, ao defender a autodeterminação dos povos como um princípio político para o mundo pós-Primeira Guerra Mundial, ele automaticamente, né, permite, portanto, que haja um arcabouço teórico e político importante para a manutenção desses movimentos de independência. O próprio conceito de desobediência civil, muito vinculado à figura de Mahatma Gandhi na Índia e do conceito de Satyagraha, né? Ou mais especificamente dessa desobediência civil por meios pacíficos, num primeiro momento, também é uma referência, de algum modo, ainda que a violência seja algo presente na experiência, muito forte na experiência argelina. O conceito de revolução social leninista, entendendo, claro, como a ideia de que é preciso construir uma educação para a revolução, ou seja, conferir ao conceito de revolução um caráter pedagógico e, mais do que isso, conferir ao conceito de revolução a ideia de que essa revolução precisa ser acompanhada de um movimento educacional da sociedade civil para a realização da revolução. Isso tem um forte peso nos processos de descolonização da África e da Ásia. A própria maneira como um dos intelectuais mais importantes do século XX, Frantz Fanon, apresenta a sua visão sobre a luta anticolonial a partir do caso argelino, entendendo, por exemplo, que a violência é uma linguagem política legítima no caso dos colonizados, porque, claro, do ponto de vista político, reagia a um cenário de violência como linguagem promovida pelo Estado colonial. Então, o Estado colonial não podia esperar outra forma de organização e de linguagem política dos colonizados, senão o uso da violência, porque foi assim que o Estado colonial se impôs sobre esses colonizados. E a ideia de unidade nacional defendida por Nelson Mandela contra o apartheid na África do Sul, entendendo que era possível, portanto, construir uma agenda social conjunta que permitia uma unidade nacional entre grupos diferentes que padeciam dos mesmos males coloniais, no caso da África do Sul, o apartheid. Um movimento de construção e negociação de uma unidade nacional mais estendida. Então, esses são parâmetros que nos servem para entender os movimentos de luta anticolonial e também o movimento argelino, para além de uma história da África dependente dos Estados europeus ou dos conceitos produzidos do ponto de vista político pelas sociedades europeias coloniais a partir do século XIX em direção ao século XX. Professor Nuno, por gentileza, pedir para passar o PowerPoint. Obrigado. E aí eu não sei se há tempo, mas na outra ponta, a gente também precisa olhar, se precisa desvincular a história desses territórios do Estado europeu
a gente precisa produzir um movimento inverso de entender quais são os conceitos produzidos por essas experiências humanas, por essas civilizações, e que fazem parte da discussão, melhor dizendo, do discurso anticolonial construído por essas experiências. Para isso, no caso do norte da África, e mais especificamente da Argélia, pela participação dos muçulmanos na luta anticolonial, a gente precisa recorrer a alguns dos conceitos árabes islâmicos para entender como eles formam essa consciência anticolonial, nesse caso, na Argélia. Né? Para isso, eu recorro aqui a alguns desses conceitos, como, por exemplo, o chamado binômio honra e vergonha. A professora Samira me corrige se eu estiver errado. Sharaf Ara, a ideia, portanto, de que esse é um conceito defendido por um antropólogo argelino chamado Malek Shebel, que vai dizer, olha, do ponto de vista geral, há uma relação entre honra e vergonha que mobiliza a sociedade civil argelina, magrebina no modo geral, mas especial argelina, em relação à sua ação sobre o mundo. Então, nesse caso, a imposição do Estado colonial e das humilhações trazidas pelo Estado colonial desequilibravam esta relação binomial entre honra e vergonha, o que evidentemente fazia com que a relação assimétrica de poder entre metrópole e colônia colocassem os colonizados no que nós estamos chamando aqui, do ponto de vista dos conceitos em árabe, de vergonha, ou de a necessidade de buscar uma outra maneira de estar no mundo, que não fosse marcado pelas humilhações a que eram submetidos esses cidadãos pelo Estado colonizador, né? pelo colonizador francês. Ao mesmo tempo, um outro conceito importante, vinculado à ideia de igualdade, equidade e justiça, a professora Samira pode me ajudar também em relação à qualificação desses conceitos, o conceito de justiça, mais especificamente estendido à ideia de justiça social no Islã, Adl, né, que está muito vinculado à própria maneira como o Islã entende o desenvolvimento da sua comunidade religiosa em direção ao juízo final. Ao contrário, mas com alguns elementos em comum, mas se distanciando um pouco do cristianismo, né, o Islã imagina, portanto, que, do modo geral, já sabemos qual será o fim último da história. Nada mais é do que o juízo final, o momento em que todos serão julgados pelos seus atos em vida. E durante a grande diferença em relação ao cristianismo é que, ao contrário do cristianismo, em que exatamente, é o nome do meio da professora Samira, né? Muito justa socialmente, por sinal. Nesse caso, há, portanto, a ideia, ao contrário do cristianismo, que evidentemente a gente sofre, padece, né? E é por conta desse sofrimento que há o julgamento e, portanto, a possibilidade de experimentar um ambiente de justiça social pós-julgamento, né? No céu, seja lá o nome que se dê a essa geografia sagrada, né? Mas no caso do Islã, essa lógica se inverte. Só há julgamento justo dentro dessa escatologia islâmica se nós considerarmos que, para que os indivíduos sejam julgados, é preciso que se estabeleça no mundo um ambiente de justiça social. Ao invés da justiça social ser uma promessa, a justiça social deve ser, inegavelmente, um projeto político a ser consolidado. Porque só em condições de equidade é que a justiça, que as pessoas podem ser julgadas em iguais condições. Isso é muito sedutor a determinados movimentos de libertação política, né, que passam a convergir com essa perspectiva de justiça social islâmica para o uso político desse termo. Né. Além disso, o conceito de independência, istiqlal, que ganha muito mais força no Marrocos, por exemplo, mas, evidentemente, tem influência pela ideia de que é preciso se independentizar-se em relação ao domínio colonial, mais especificamente a França, nesse caso, né?
ao próprio conceito de nação, extraído, evidentemente, de um termo corânico, que representa a própria comunidade religiosa, a comunidade de fiéis estendida, e, portanto, a ideia de que a nação não deve necessariamente coincidir com as fronteiras do Estado colonial, mas a ideia de nação pode permitir a formação de uma comunidade política que se estende para além dessa fronteira, né? E o conceito de Turas, ou mais especificamente de tradição, herança, legado, patrimônio, que rompe um pouco com a ideia ocidental de que, a partir do século XVIII, modernidade é, de algum modo, sinônimo de ruptura em relação à tradição. Essa dinâmica trazida pela Revolução Francesa, em especial, e pelo Iluminismo, no caso da cultura árabe islâmica, ela ganha um outro significado. Não há, para ser moderno, para o exercício dos valores, do conjunto de elementos que representa a modernidade, não há necessidade de uma ruptura radical com a tradição, como no caso de parte daquilo que se produziu no Ocidente, mais especificamente na Europa Ocidental. Mas aquilo que é moderno não só não é ruptura com a tradição, como é a própria releitura coetânea, contemporânea, atual da tradição. Portanto, eu posso recorrer a elementos da tradição, do passado, e fazer uma releitura desses elementos, aplicando a sistemas contemporâneos, como por exemplo, recorrer a conceitos do Islã tradicional, do Islã normativo, para a construção de um Estado nacional moderno, por exemplo. Então, não há absolutamente nada de arcaico, conservador ou tradicional nessa relação, mas de uma releitura coetânea da tradição que dá dinâmica à própria cultura árabe islâmica. Isso, portanto, e eu vou encerrando por aqui, nos permite vincular a herança do colonialismo francês na Argélia a uma agenda social que se destina, de um modo geral, à África e à Ásia, com a construção de uma série de estereótipos que recaem sobre esses países recém-independentes, como é o caso da fome, da violência e da corrupção, como uma imagem da África e da Ásia quase que endêmica desses países e que, na verdade, isenta de responsabilidade, em alguns casos, o papel da herança colonial nesses cenários caóticos do ponto de vista social. Então, nesse sentido, a experiência argelina revela para nós também, não apenas aquilo que já foi destruído ou aquilo que foi superado da tradição, da presença colonial francesa na Argélia, mas aquilo que a gente ainda deve manter a nossa atenção. Elementos de sobrevivência desse colonialismo que muitas vezes passam despercebidos pela defesa de valores morais ou de uma imagem sobre o outro muito contaminada por uma representação depreciativa dos africanos e asiáticos, ou dos estados pós-coloniais como corruptos, famélicos, violentos por natureza. Isso também é um elemento a ser combatido dentro daquilo que a Argélia representou como resistência na luta anticolonial. A luta anticolonial não acaba com o processo de independência formal. O processo de independência formal, a Argélia nos mostra isso, é apenas um primeiro passo. Ainda há um longo caminho a ser percorrido para que o colonialismo, ou a herança colonialista, melhor dizendo, não sobreviva no imaginário que nós temos sobre o outro, mais especificamente, sobre povos africanos e asiáticos ainda hoje. É isso. Não sei se dá Murilo, eu tempo. gostaria que você passasse, é um pouco chocante, mas aquela história daquela foto que está na parte da fome, da violência e da corrupção. Perfeito. Eu vou tentar ser breve, tá, Patrícia? Tá legal. A gente não tem muitas questões, não. Pode ser. Tá, joia. Então, vamos tomar como exemplo a fome, como uma representação típica de como se olha para a África e para a Ásia, mas mais especificamente para a África em um determinado momento, sem considerar a fome como um traço da experiência, da herança colonial que sobrevive no mundo como um todo. Quer dizer, a fome não é um problema africano. A fome é um problema global. A gente vai ver por quê. Eu tomo como exemplo, na mesma linha
que nós vimos do sabão Pierce, né? Essa foto, uma foto tirada por um fotógrafo sul-africano chamado Kevin Carter, que, se não me engano, em 92 ou 93, ganha o prêmio Pulitzer de fotografia por registrar esse momento que parece ser de uma criança famélica, sem forças para se manter em pé, enfim, praticamente agonizando e morrendo por falta de alimento, acompanhada de um abutre que surgiu. Ô, Murilo, é do conflito do Darfur, no Sudão, essa foto, Exatamente, não é? uma foto, exatamente. O cenário é o Sudão. Exato. Para dizer, Murilo, agora que eu lembrei, entre uma aula e outra, que o Achille Mbembe vai escrever a necropolítica também inspirada nessas imagens como essa que veio do conflito do Darfur. Exatamente. Também nesse movimento de tentar discutir um pouco o que é a imagem e a destruição, não apenas do ponto de vista dos exércitos formais, mas também a destruição da imagem ou do que pode ser a representação da África e dos africanos nesse mundo pós-colonial. Então, no caso dessa imagem, no contexto do Sudão, há uma criança famélica praticamente agonizando, né, praticamente próxima da morte, acompanhada por um abutre que a imagem sugere, portanto, que o abutre espera o momento da morte da criança para evidentemente, né, consumir a carne do cadáver. Né? É uma foto chocante, ela ganha o prêmio, como eu disse, ganha o prêmio Pulitzer, se não me engano, em 92. Né? E o fotógrafo sul-africano, evidentemente, com o prêmio, ganha uma visibilidade internacional. O problema é que, ao longo do tempo, com a divulgação da foto, uma crítica moral se constrói sobre a cena, e mais especificamente sobre o fotógrafo, de como um fotógrafo branco vai explorar a imagem, o que parece ser a imagem de um cenário desumano, né, para enaltecer a sua própria carreira. Né? Então começa uma série de perguntas na imprensa internacional sobre o que teria acontecido com esse menino. E se de fato, ao tirar a fotografia, o fotógrafo ajudou o menino ou, de alguma maneira, interferiu no cenário para que essa situação não se concretizasse. Isso instaura uma crise moral tão profunda no Kevin Carter, no fotógrafo, né, por conta da exposição internacional à sua condição, né, que ele, no ano seguinte, em 93, se suicida, né, por conta da repercussão internacional sobre essa imagem produzida como inicialmente num caráter fotojornalístico, mas depois com uma própria imagem do que é a humanidade e da crueldade que vivemos no mundo contemporâneo, né, em relação a determinados povos e da opressão sofrida por esses povos ao longo da nossa história recente. Né? É claro que, imediatamente após o suicídio do fotógrafo, começa um movimento de justificativa, enfim, dizendo que sim, que interferiram, que ajudaram, enfim, mas o estrago está feito. Né? De algum modo, isso ajuda a consolidar também, com o próprio prêmio, a imagem da África como sinônimo do espaço da violência, da corrupção, mas, sobretudo, da fome, nos anos 80, 90 e, de alguma maneira, até hoje. Mas vamos ver em detalhes como que se dá essa construção da imagem da fome e da presença da herança colonial nesse processo. Professor Nuno, por favor, eu pedi para você dar 2 toques, como a foto do menino sírio na Turquia também, né? Alan Kurdi, se não me engano. Veja, nós temos aqui, nesse mapa, por exemplo, aqui ao lado da Argélia, um território
ao sul do Marrocos, um antigo território colonial espanhol, no primeiro momento disputado entre França e Espanha, mas enfim, depois sobre possessão espanhola, conhecida ainda hoje como a última colônia africana, chamado Saara Ocidental. Um território praticamente todo formado por deserto, né? E que, evidentemente, não tem como garantir, de forma muito tranquila, a segurança alimentar dos seus habitantes. Eu pego esse exemplo porque a Argélia, pós-independência, toma o caso da população do Saara Ocidental como um caso de solidariedade internacional, enfim, e passa, portanto, a defender publicamente a independência do Saara Ocidental, um território hoje ainda reivindicado pelo Marrocos, sobretudo, né? Então, o Saara Ocidental não é capaz de produzir alimentos, não só na sua porção territorial, mas grande parte da riqueza de produtos para alimentação do Saara Ocidental vem do mar. É na sua costa, especificamente, na riqueza de fornecimento de pescado, que o Saara Ocidental resolveria, portanto, parte do seu problema econômico. A grande questão é que há um acordo. Como o Saara Ocidental não é um Estado independente, ele não tem condições de conseguir administrar a sua porção marítima. E, portanto, há um acordo assinado entre a Espanha e o Marrocos que permite às empresas europeias de pesca, especialmente espanhola, de explorarem os recursos marítimos da costa do Saara Ocidental, né, na sua grande maioria pescado, e levar esses pescados para a indústria alimentícia da Catalunha para transformá-los em produtos a serem vendidos no mercado europeu. Então veja como, de alguma maneira, há responsabilidades em relação à manutenção da fome no continente africano e no mundo como um todo, por elementos de uma herança da experiência colonial ainda em pleno século XXI. Ou seja, não há como um povo que luta pela sua independência, o Saara Ocidental, garantir condições mínimas de sobrevivência à sua população, estou me referindo a alimentos, por conta de um acordo silenciado, esquecido pela opinião pública internacional, ilegítimo, entre Marrocos e Espanha, pela exploração de um território marítimo que não pertence a nenhum dos dois países. Então, a quem de fato podemos conferir a responsabilidade sobre a fome no Saara Ocidental? É claro que há a manutenção de elementos do colonialismo nessa estrutura. Por isso, a fome não pode ser tratada como um problema exclusivamente ou localizado em determinadas partes do mundo. Não é um problema latino-americano apenas, não é um problema africano, asiático, europeu. Enfim, a fome é um problema global. E para finalizar, vamos ver alguns dados que mostram para a gente como essa imagem da África como espaço da fome precisa ser combatido e a fome em si precisa ser combatido como um problema mais abrangente e não um problema geopolítico localizado. Professor Nuno, por gentileza, pedir para 2 toques. Aí, mais um. Perfeito. Eu me baseio aqui em dados da fome como problema global de uma organização não governamental chamada Stop the Hunger. Esses dados são de 2016. Eu não consegui atualizá-los, eu peço desculpa a todos, mas, enfim, mesmo os dados de 2016 podem mostrar para a gente algumas informações importantes, né? Só para a gente ter uma ideia, a população mundial em 2016 girava em torno de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões de pessoas, 900 milhões delas, né, são formados por uma população mundial de desnutridos, ou seja, 900 milhões de pessoas no mundo não conseguem garantir uma nutrição básica para a sobrevivência e o funcionamento do seu organismo. Estamos falando de pessoas que não conseguem comer 1.500 calorias por dia. Isso na população mundial, isso gira em torno, em 2016, de 900 milhões de pessoas. Isso significa que, por ano, morrem em decorrência da desnutrição, da fome,
aproximadamente 9 milhões de pessoas. Imagino que a população da cidade de São Paulo, talvez, né? Ou não sei, ou do Grande Rio, do Rio de Janeiro e das cidades do seu entorno, né? Por ano, uma grande rio inteira morre no mundo em decorrência da fome e da desnutrição. Isso significa, portanto, o número de 19 mil pessoas por dia morrem porque são incapazes de ter o fornecimento de alimento garantido para a sua própria sobrevivência. Esse é um cenário que, por exemplo, nos faz refletir sobre como a fome não é um problema localizado, mas é um problema de todos. Um problema que envolve o mundo inteiro em proporções catastróficas. Mas vamos ver agora, numa segunda tabela, qual é a nossa responsabilidade nesse processo. Vou pedir para o professor Nuno mais 2 toques, por gentileza. Vamos ver dados econômicos sobre a fome divulgados pela mesma organização não governamental. Para a gente ter uma ideia, para resolver não, os gastos diários em 2016 com ajuda alimentar giram em torno de 3,5 milhões de dólares. Por dia, se gastam 3,5 milhões de dólares para resolver a fome no mundo. Um número insuficiente. Insuficiente porque já há estudos que comprovam que, para alimentar todos os famintos do mundo, ou seja, para não permitir que essas 900 milhões de pessoas sofram com a fome, e, portanto, 9 milhões não morram de fome por ano, é preciso um gasto em torno de 22 milhões de dólares por dia. Parece um número assombroso, mas nós vamos ver que representa uma quantidade insignificante dos esforços mundiais para a solução desse problema. Veja, se gasta por dia 3,5 milhões e é preciso para resolver o problema 22 milhões. Como que a gente pode ver que esses dados são dados fáceis de serem alcançados por nós? Só para a gente ter uma ideia. Os gastos em programas e produtos de perda de peso só nos Estados Unidos por dia giram em torno de 118 milhões de dólares. Então veja, num país como os Estados Unidos, a maior economia do mundo, se gasta em programas de redução de peso, ou seja, em programas que atingem pessoas que consomem uma quantidade muito maior de calorias do que precisa, são gastos para a perda de peso, por dia nos Estados Unidos, 118 milhões de dólares. Sendo que a gente só precisa de 22 milhões para alimentar aqueles que têm fome. Então, qual é a nossa responsabilidade sobre esse processo? Para ficar um pouco pior, para a gente ter uma ideia, os gastos com comida de animais de estimação por dia, considerando Estados Unidos e União Europeia, esses gastos giram em torno de 29 milhões por dia. Veja, se gasta mais por dia para alimentar animais de estimação do que o que é necessário para acabar com a fome no mundo. Não é? Isso significa, portanto, que este é um problema que não se trata apenas de um problema de ordem geopolítica, né, ou especificamente localizado em determinadas regiões do mundo, mas é um problema que envolve toda a comunidade internacional. Agora, a grande questão é por que nós associamos a fome a uma questão da corrupção ou da inabilidade ou da incapacidade administrativa dos Estados africanos. Qual é efetivamente a responsabilidade de todo o Ocidente e, mais do que isso, dos antigos países coloniais nesse processo? Veja, eu não tenho absolutamente nada contra os animais de estimação, pelo contrário, eles devem ser bem alimentados e tratados. O que nos causa assombro não é a insensibilidade diante do gasto com a alimentação dos animais de estimação, mas é justamente a insensibilidade com a nossa incapacidade de produzir um volume de recursos que se destine ao fim da fome no mundo.
É muito mais fácil considerarmos, por exemplo, a fome como um problema de inabilidade, de corrupção ou de qualquer coisa dessa natureza, atribuída a africanos e asiáticos ou latino-americanos, no modo geral, do que a olharmos diretamente para o problema e apontarmos tanto o papel da herança colonial nesse processo, como é o caso do Saara Ocidental, como foi o caso da transformação das plantações de cereais em vinícolas na Argélia colonial, ou agora, com os processos de independência formal, sua grande maioria consolidados, como nós nos relacionamos com esse problema, como ele toca a nossa consciência diariamente nas nossas vidas, no modo geral. Eu lamento terminar essa aula com dados tão horrendos, né? Eu queria trazer notícias mais animadoras, mas eu acho que é importante essa leitura, é importante a gente entender que a Argélia, como um modelo de luta anticolonial, né, deve ser exaltada, mas deve servir para nós como uma reflexão sobre os nossos dias atuais, sobre o que herdamos dessa experiência colonial, como isso atinge a nossa vida cotidianamente e, sobretudo, a nossa relação com o outro, a nossa relação com os subalternizados, com aqueles que, de alguma maneira, ainda sofrem o impacto desta relação assimétrica de poder entre um determinado lugar no mundo e outro, entre um determinado grupo de pessoas que gasta parte dos seus recursos para perder peso e outras que não têm a sua segurança alimentar garantida. É isso, gente. Obrigado. E pela atenção de todos, pela oportunidade. Patrícia, Nuno, Samira, mais uma vez, obrigado por esse espaço. Bom, a gente é que agradece, né, Murilo? Porque você construiu uma aula bastante original, articulando questões que são extremamente importantes, com essa reflexão da quebra da ordem colonial, né, mesmo. Agradeço imensamente a querida Samira, que está aqui com a gente, nos prestigiando com a sua presença, né? Muito legal, porque estamos juntas, né, em várias situações do conteúdo, e os alunos também, a gente praticamente são os mesmos, né, Samira? Então, a gente está aqui nessa solidariedade afrasiática, né, fazendo essa reflexão. Murilo, eu vou te passar, são 5 perguntas, eu vou ler as 5, porque não são perguntas longas, eu acho. E aí você responde o que você puder, porque a gente só tem 5 minutos, mas eu priorizei essa sua apresentação, porque como eu assisti à tarde, né? Estava com você à tarde, então eu vi que foi muito importante, né? Então vamos lá. A primeira é assim, eu estava falando da questão da igreja, né? Da presença dos missionários de Nossa Senhora da África. É como se a Argélia fosse a representante da África, Leonardo? Sim. Para o Lavigéry, sim. Tá? Agora para o Murilo. Pé no ar, traduzido ao pé da letra, significa pé preto. O senhor poderia falar sobre o significado por trás disso? Por que chamar os colonos assim? É uma pergunta do José Alberto. Depois, é uma pergunta do Pedro, que você respondeu na hora que ele estava falando sobre os assimilados criados pela França. Eu consegui ler na hora. Aí a outra pergunta é sobre a violência brutal e repressiva contra os movimentos argelinos. Como a comunidade internacional encarou isto? Que é uma pergunta do Matheus. E uma pergunta de dúvida mesmo, do Leonardo. Não entendi muito bem a relação do Partido Comunista Francês com a Argélia. Ele era contra a independência da Argélia? Uma pergunta do Leonardo. Perfeito. Bom, vou começar da última de baixo para cima, porque está mais fresca na minha cabeça a resposta. Então, de alguma maneira, o Partido Comunista Francês é muito criticado pela sua posição em relação ao poder francês na Argélia, sobretudo, porque ele vivia uma ambiguidade. O Partido Comunista Francês defendia os processos de libertação em outras áreas do mundo, mas mantinha resistências em dar apoio aos movimentos de libertação na Argélia. Num primeiro momento, utilizando argumentos como o fato de que parte desse movimento era de muçulmanos, portanto, de movimentos religiosos e, portanto, distante
do projeto comunista original e tal, mas por trás disso havia, evidentemente, um vínculo forte com a ideia de que a Argélia era uma espécie de salvação econômica para a França, para a reconstrução da França após a Segunda Guerra Mundial. Era de perder a Argélia era um território economicamente importante demais para a França, para abrir mão dele no processo de reconstrução da Segunda Guerra Mundial. E o Partido Comunista Francês, por exemplo, passou a não dar mais apoio e suporte ao próprio Partido Comunista Argelino, que havia ali um intercâmbio, uma filiação muito forte. Então, como consequência disso, o Partido Comunista Francês foi muito criticado, né? Então, ele nunca se colocou numa postura oficialmente favorável ao colonialismo francês, mas, nem contrário, né, no caso da Argélia, mas não se colocar diretamente favorável ao processo de luta anticolonial era uma maneira de se isentar dessa responsabilidade. Isso criava uma contradição com várias rupturas e críticas que os franceses mesmo passaram a destilar sobre o Partido Comunista da França. Nesse caso, também, já partindo para a próxima pergunta, por conta do tempo, a comunidade internacional, a grande maioria dela, deu suporte à luta anticolonial, principalmente porque aquele era um ambiente, dos anos 50 e 60, muito mobilizado pela defesa dessa lógica de autodeterminação dos povos, e, enfim, e já começava ali a fragmentação dos impérios europeus e a formação dos estados pós-coloniais. Nesse período da Guerra Fria, nesse primeiro momento da Guerra Fria, tanto Estados Unidos como União Soviética, num primeiro momento, eram favoráveis, do ponto de vista diplomático, à libertação dos povos de colonização europeia. Evidentemente, porque havia ali uma disputa também, do ponto de vista da política internacional, em relação a como, da parte de Estados Unidos e União Soviética, ocupar esse lugar deixado pelo colonialismo europeu, porque sabiam que os estados pós-coloniais precisariam de suporte para formar as suas instituições. Então, na lógica dessa concorrência, houve um amplo apoio internacional à descolonização, e mais especificamente ao caso argelino, não apenas pela violência, mas, sobretudo, porque havia interesse em ocupar esse lugar. Inclusive, não apenas de Estados Unidos e União Soviética, mas como, por exemplo, de outras potências regionais ou de outros países com a política externa pretensamente independente, como, por exemplo, foi o caso do Brasil durante o governo de Jânio Quadros e a sua política externa de não alinhamento direto com os Estados Unidos, à época conduzida pelo chanceler Afonso Arinos de Melo Franco, que levou, por exemplo, o Brasil, em plenos anos 50 e 60, a não apenas reconhecer processos de independência na África, como, por exemplo, dar a Ordem do Cruzeiro do Sul ao Che Guevara, o que causou alguma reação aos conservadores no Brasil naquele momento. E, nesse caso, sobre os assimilados criados pela França, a pergunta Você respondeu Pedro, na hora, Murilo. Responde, perdão. A próxima é o Pied Noir. Pied Noir, traduzido ao pé da letra, significa pé preto. O senhor poderia falar sobre o significado por trás disso? Por que chamar os colonos assim? É uma pergunta do José Alberto. Existem várias leituras sobre essa nomenclatura, né? Então, havia, evidentemente, uma necessidade, no primeiro momento, de dividi-los, de separá-los em relação àqueles que eram considerados os franceses, entre aspas, vamos chamar assim, legítimos, os franceses que se mantiveram, de algum modo, na França, vivendo, evidentemente, o dia a dia da política e da economia francesa durante a guerra, né? Mas, de todo modo, os colonos, aqueles que foram conduzidos, a gente não pode esquecer isso, aqueles que foram conduzidos, que eram cidadãos franceses em território colonial, foram considerados pelos franceses metropolitanos, em determinado momento, indesejados. E foram, portanto, incentivados a irem às colônias para
deixarem de ser um problema social dentro das grandes cidades francesas, como é o caso de Paris. Então, eles já eram marcados por signos de distinção do ponto de vista representativo e simbólico, porque não eram franceses, vamos chamar assim, né? Totalmente brancos, né? Mas o Pé Noir representava tanto essa marca, essa alcunha, né? de não serem totalmente como aqueles que ficaram, né? Como também eram aqueles que, de algum modo, se a gente pegar a lógica que nós vimos do Sabão Pias aqui, da limpeza do mundo, né? da limpeza da imundície do mundo, eram aqueles que ainda não tinham sido contaminados pelo contato com a terra da barbárie, do atraso, como eram os espaços a serem civilizados pelo colonialismo, né? E acabou que foi essa identidade, portanto, foi incorporada. Uns vão dizer que porque eram chamados de pés pretos, porque entravam em contato, pisavam diretamente na terra, enfim. Aí, há uma série de imagens que são mobilizadas para essa nomenclatura, mas ela é extremamente preconceituosa, sem dúvida nenhuma. Ela é totalmente marcada pelo racialismo ou por essa visão depreciativa do ponto de vista racial em relação àquilo que pertence no mundo do mundo da representação ao universo do preto, do branco, dentro da lógica colonial, não há dúvida. O Murilo tem uma última questão, vê se você pode responder. Até o Leonardo coloca: se houver tempo, professor, gostaria que falasse sobre a tática da FLN de praticar atentados em território francês, até então uma prática inédita. Exato. O movimento de guerrilha, ele não é uma invenção argelina, né? Mas ele passa a ser utilizado como uma estratégia, porque havia uma desproporção nos enfrentamentos, né? A Frente de Libertação Nacional, o Exército de Libertação Nacional, não tinha condições técnicas nem de quadros para enfrentar diretamente um exército como o francês, ainda mais, em muitos aspectos, reforçado pela Legião Estrangeira, que era um braço armado do colonialismo francês muito forte. Então, em situações como essa, a opção pela tática de guerrilha, ela é uma saída, porque ela opera com determinadas categorias que não são a do enfrentamento direto entre as instituições militares padrão, né? Então, nesse caso, a adoção desses atentados foi uma maneira tanto de, ao mesmo tempo, dar visibilidade ao movimento, chamar a atenção, portanto, ao poder de fogo e ao impacto das ações desse movimento, né? E, ao mesmo tempo, pela lógica do elemento surpresa e de vários outros, forçar a população civil francesa a, de algum modo, ainda que seja pela rejeição completa, de dar apoio e voz à independência da Argélia. Olha, o incômodo e a violência que eles exercem sobre a nossa sociedade é tão brutal que talvez seja uma saída permitir a sua independência. Então, essa também é uma estratégia muito recorrente nesses movimentos do uso da tática de guerrilha nos processos de libertação, né? É claro que aí a gente precisa acionar Fanon, mais especificamente numa das obras, Os Condenados da Terra, em que no primeiro capítulo da obra, intitulado Da Violência, pelo menos na tradução que mais circula no Brasil, ele vai justamente recorrer à justificativa do uso da violência por parte dos colonizados como uma linguagem, uma arma e uma linguagem política, dizendo, olha, não esperem, portanto, daqueles que só viveram a violência do parte do colonialismo, que ele responda ao colonialismo por uma outra linguagem que não seja violência. E isso torna essa violência legítima, porque, evidentemente, ela é resultado de uma experiência de violência anterior, de uma linguagem, do uso da violência como uma forma de manutenção do poder exercida pela metrópole anteriormente. E até de uma forma de administrar, né? Você vê que até a postura da Igreja na Argélia, ela destoa de outros espaços também. É de uma extrema dureza com a população. Exatamente. Quer dizer, de negar a população mesmo, né? É muito difícil isso. E aí, por isso, evidentemente, essa é a estratégia. Oi. Se deixar, eu falo muito, né? Dá uma vontade, tá tudo certo.
Então, gente, eu quero muito agradecer a presença do professor, a presença da professora Samira, do professor Nuno da Unilab, dos estudantes da Unifesp e da Unilab que estão aqui juntos. Nessa tragédia toda da pandemia que a gente atravessa, né, pelo menos são momentos em que a gente pode ser criativo, pode se unir para fazer diálogos, né, muito ricos. Eu deixo um grande abraço, Murilo. E agora eu vou pedir, como eu sempre peço no finalzinho, que vocês liguem as câmeras e dêem um tchau para o professor, né? Porque ele foi super generoso de estar aqui com a gente, então a gente vai dar um tchau para ele.